Meu nome é Dênia de Oliveira, tenho 30 anos e eu cheguei à Igreja Universal aos 12 anos, por uma imposição da minha mãe. Eu estava vivendo uma vida muito complicada e até mesmo de rebeldia, e eu iniciei o meu processo, a minha caminhada na Igreja Universal. Conheci alguns projetos e comecei a participar das reuniões de libertação, quarta-feira, domingo pela manhã, e foi assim que eu me firmei. Aconteceu uma situação com o meu padrasto, onde ele tentou abusar de mim, ele me molestava, e quando eu fui expor essa situação para minha mãe, ela não acreditou. Isso daí foi o meu fundo de poço, porque eu me senti muito sozinha, muito abandonada, e eu não tinha a presença do meu pai. Eu não tinha essa figura masculina, então não sabia como lidar com a situação. Eu pensava que contando para ela, ela ia me dar um suporte, ia me ajudar, mas foi totalmente o contrário. E em meio a essas situações, eu não consegui permanecer firme. Eu não conseguia acreditar que Deus poderia me sustentar, e aí eu me afastei. E nesse período que eu fiquei afastada, de início, eu tive um princípio de depressão, eu ficava muito isolada em casa, às vezes queria só dormir, outras vezes queria me matar, tanto que eu tentei o suicídio uma vez tomando remédio. Eu tinha na minha mente que eu poderia acabar comigo de qualquer forma que fosse possível. Eu não queria atingir as outras pessoas, a minha mãe, apesar que eu me tornei uma menina muito rebelde depois dessa situação, mas tudo que eu poderia fazer para destruir a minha própria vida, eu fiz. E aí eu comecei a ter várias crises em casa, discutia com a minha mãe, eu fui muito para o lado da pornografia online. Não parando por aí, eu comecei a envolver com pessoas que usavam drogas, que viviam em baladas, baile funks, que eu morava no morro. Então, todo final de semana tinha resenha, tinha encontro com os amigos e inúmeras coisas desse tipo que a gente sabe que acontece nesse mundo. E aí, o que aconteceu? Eu experimentei primeira vez a maconha e continuei com o loló e caí na cocaína, que foi o meu fundo de poço. Eu cheirava de quinta a domingo. Nessa vida louca que eu vivia, entrei em confronto com a polícia várias vezes, tomando bofetada na cara, tomei tiro de borracha, tomei tiro de raspão uma vez numa troca de tiros entre traficantes e gangues. Então, assim, Deus foi me guardando a todo tempo, mas eu não conseguia enxergar e não coloquei toda a força para voltar. Foi aí que um dia eu cheguei em casa muito bêbada, muito drogada. Eu havia cheirado pó a noite inteira e eu nem percebi, mas eu tive um princípio de overdose e quando eu vi, eu estava acordando dentro do banheiro da minha casa, toda molhada, sem entender nada, mas naquele momento eu pedi a Deus misericórdia. Eu pedi que Ele me ajudasse, porque sozinha eu não aguentava mais. Ali era morte certa. Mas Deus, Ele veio me socorrer, porque na outra semana, 2 pessoas foram na minha casa me convidar para voltar para a Igreja Universal. E assim começou uma nova caminhada de libertação. Não foi fácil no início, eu não queria abrir mão 100% de tudo aquilo que eu estava vivendo. E o engraçado é que mesmo a gente sabendo que está sofrendo, que está gemendo, ainda assim a gente ainda quer ficar mais um pouco fazendo as coisas desse mundo, mas Deus, Ele falou claramente comigo que eu pedi uma ajuda, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então foi aí que eu decidi. Eu abri mão de amigos, das drogas, das bebidas, dos romances, de tudo que me afastava de Deus, das redes sociais. Eu eliminei tudo, eu excluí tudo, apaguei todas as fotos que eu tinha, não sobrou nada. E me batizei nas águas. Um pouco depois veio a proposta do jejum de Daniel, que foi o primeiro jejum de Daniel que foi feito na Igreja Universal. E eu vi como a oportunidade da minha vida, porque como eu havia passado por tudo aquilo lá fora, para eu receber o Espírito Santo, eu teria que fazer algo a mais. Eu me lembro que o Bispo Macedo chegava na Palavra Amiga e ele não falava
nada. Ele simplesmente pedia para a gente pegar o nosso rádio, procurar um cantinho e ir buscar. E eu fazia isso todos os dias, do primeiro jejum de Daniel até o último dia. E eu clamava, eu pedia, eu buscava e ao mesmo tempo jejuava, abria mão das minhas vontades, de tudo aquilo que me aprisionava. E foi criando passo a passo uma comunhão, uma ligação com o Senhor Jesus. Não foi fácil abrir mão de rede social e principalmente daquelas saídas com os amigos nas baladas, porque eu não parava em casa. Era o tempo inteiro, todo final de semana eu tinha que estar em algum lugar. Então eu teria que escolher ou me entregar 100% ao jejum para ter o melhor de Deus ou me afundar onde eu já estava. Então não foi nada fácil abrir mão dessas coisas, estar ali lendo a Bíblia, lendo os livros que eram muito importantes. Então, assim, eu busquei mais, eu quis, além dessa busca que eu fazia com o Bispo Macedo todos os dias, eu não faltava às reuniões, né? E tudo que eu pudesse ver que ia acrescentar o meu jejum, aquilo eu faria, aquilo eu fazia, porque eu não poderia fazer de qualquer forma, porque eu não estava buscando qualquer coisa, era uma decisão para a minha vida, era vida ou era morte. Então, assim, eu me dediquei 100% ao jejum de Daniel. Tudo aquilo que eu já tinha passado, eu não aguentava mais. Eu não queria mais continuar com aquela vida. Eu não queria mais ser usada, ser uma qualquer, porque eu era intitulada a isso. E aí, quando eu desci, eu me lembro que eu fui para o meu lugar e eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração. Ali tudo mudou para mim. A vida começou a ter um sentido diferente. Eu passei a ver que eu tinha valor de verdade, que eu não precisava de todas aquelas coisas desse mundo para me preencher, porque Deus ele veio por completo. E não foi apenas uma sensação, foi uma certeza muito grande dentro de mim, que nada e nem ninguém poderia tirar. Desde aquele dia até aqui, eu sou completamente diferente, sabe? Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, hoje eu não preciso de drogas, hoje eu não bebo, hoje a minha força eu uso ela para ganhar almas, para através do meu testemunho, através da minha conduta, ganhar almas, mostrar o Senhor Jesus para as pessoas. Hoje eu sou completamente feliz, realizada e tenho certeza que através de mim o Senhor Jesus ainda vai completar a sua obra, fazendo grandes maravilhas.